a nossa intro. Que este legado ficasse também online. Eu começo a rir, a pensar realmente, achei na altura tipo este. Trouxe muito em todos os aspectos, aspecto profissional. El futuro es ortodoncia con alineadores y... Venham elas. Corta. Que um bocado faz assim. É o DJ de serviço Pá, aqui. foram anos nisso, pá, foram anos nisso. Repara que temos uma música de entrada. Uma grande música de entrada. Aqui estamos novamente para mais um serão do nosso Yacht Talks. Hoje com um convidado muito especial, mais um grande convidado, o professor António Manazul, que nos honra com a sua visita e que, bem, também é outro convidado que dispensa apresentações. Certamente, dispensa as apresentações, vem na senda de grandes podcasts que nós temos vindo a fazer. Também dispenso o professor, por favor. Mas pronto, mas para quem não conhece, nós temos de te apresentar assim, não é? Ok. Muito bem. António, bem-vindo. É um prazer, Muito de obrigado. facto, ter a oportunidade de ter-te aqui na nossa casa, digamos assim. E, em primeiro lugar, gostávamos de perguntar, para quem, se calhar, não acompanhou o teu percurso, como é que as coisas começaram? Ui. Não sei bem. Profissionalmente. Rapidamente, quer dizer, eu fiz medicina e queria fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Eu tinha feito uns estágios em pediatria com um cirurgião pediátrico, que fazia muita coisa na área das fendas palatinas e não sei o quê, e percebi que tinha 2 ou 3 hipóteses de fazer cirurgia de cabeça e pescoço, que não era a especialidade, aliás, ainda agora nem é uma especial competência, que era ou fazer estomatologia, ou fazer cirurgia geral, ou fazer outra coisa qualquer, otorrino. O chefe do IPO, que eu depois apanhei, era um cirurgião plástico, portanto aquilo era, a cabeça e pescoço abarcava toda a gente que depois fazia lá um estágio. Portanto fiz estomatologia, achei que era a coisa mais fácil, fiz só 2 anos em São José, portanto passei rapidamente aquela fase onde se vê umas coisas de dentes, coisa que eu não estava interessado, aliás que nunca fiz, e assim que pude fazer os estágios de rotação, pirei-me para o IPO, portanto nunca mais voltei ao serviço de São José na minha vida. Portanto, fiquei no IPO, acabei, concorri para o IPO e depois pronto, e depois andei por ali e acabei depois, só saí quando fui. Entretanto, comecei a dar aulas de cirurgia na Pública de Lisboa como assistente, concorri, foi também por concurso naquela altura, na mesma altura em que a Helena Rebelo concorreu à Pério quando veio de Madrid. E fui ficando ali na cirurgia, no tempo ainda do professor Bleucomé, do Castelo Branco, não sei o quê, do Pedro Correia, que depois também fez maxila, e pronto. E depois só saí quando, por causa da Organização Mundial de Saúde, que me ocupava muito tempo, e quando fui para a EGAS, quando saí da Pública de Lisboa, e fui para a EGAS, e fui ser coordenador de curso, e era impossível compatibilizar isto com estar no IPO, atendimento de doentes, todos os dias, a pessoa faltava justificado, quando vais para coisas da Organização Mundial de Saúde, tens justificação, és requisitado. Simplesmente os colegas dizem, pá, não estás aqui, não te fazes nenhum, e nós temos o dobro de trabalho, portanto às tantas tens que optar, e acabei por ficar. Sim, fiquei. Não, e para nós é uma honra teres-te aqui, que é fantástico, porque és uma referência da parte da medicina. E vocês também são uma referência? Sim, mas nós ainda temos muito que andar. Ainda temos muito que andar. Mas para nós, pessoalmente, é uma honra ter-te aqui, porque realmente o que fizeste na medicina oral e na patologia oral é fantástico, e acho que a gente tem... Eu pessoalmente acho que és uma referência. Eu tive conhecimento disso quando, por exemplo, organizámos a SPEM, ou seja, eu não fazia ideia, hoje é uma palavra que se usa muito, o engagement, que tu tens nas pessoas, na parte da patologia oral, e as pessoas genuinamente reconhecem-te como uma referência. Para nós, para mim e para o João, é mais espetacular, porque nos permite também, agora, segue a minha próxima pergunta, conhecer um pouco como é que era a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa que tu focaste. Chegaste ali, entraste, passaste agora um bocado rápido, eu vou fazer uma retrospectiva. Okay. Porque nós crescemos muito com o professor Santinho Cunha, o professor Bleucomé, Castelo Branco. Nós líamos aqueles artigos da Stoma que tu participaste. A minha pergunta é, como é que eram os tempos na Universidade de Lisboa nessa altura?
Aquilo era muito giro, porquê? Porque a Universidade de Lisboa, de facto, não tinha medicina oral. Apesar de ter um professor de medicina oral, que eu respeito muito, aliás, fui colega do filho, que era o professor Nunes da Silva. O professor Nunes da Silva não ligava nenhuma à medicina oral, só gostava de Burning Mouse Syndrome. Portanto, tinha aqueles doentes todos. É verdade. Tinha aqueles doentes todos com ardor da boca e que ele tratava e não sei o quê, e o resto não mandava. Portanto, por exemplo, eu quando comecei, eu como fiz um estágio muito grande, aliás, tive 3 anos intercalados com o Pindborg. O Pindborg era a referência mundial da medicina oral. Ainda hoje são livros, o Atlas do Pindborg de 84, é uma coisa que não sei o que é citada. O João chumbou nesse. Não chumbei, mas lembro-me perfeitamente do autor. Sim, Mas sim, quer sim. dizer, o Pindborg era mesmo uma referência mundial, era uma espécie de pai da medicina oral como especialidade, não é? Porque eu, como tinha vindo lá, por exemplo, o professor Santinho Cunha, quando tinha casos de medicina oral, mandava para a cirurgia para eu ver. Portanto, eu na cirurgia já fazia a medicina oral toda, menos os burning mouse do professor Nunes da Silva, porque ele era o que ele gostava. E, portanto, a cirurgia oral era de muita gente. A medicina oral na Faculdade de Lisboa praticamente era toda mandada para mim. Por acaso, porque eu tinha estado em Copenhague, porque não sei o quê. Aliás, na altura até fiz um atlas de medicina oral. Os alunos... Morreu um professor de medicina oral da Faculdade do Porto e pediram para ir 1 ano substituí-lo. Pediram à nossa faculdade para eu poder ir à quarta-feira, que era um dia que não havia aulas, à tarde, que era para limpar a faculdade. Havia um dia de desinfecção da faculdade naquela altura. Não sei se vocês se lembram. Sim. E eu ia de avião para o Porto, passava lá o dia todo, dava aulas de medicina oral teóricas e fazia uma clínica de medicina oral com os alunos. Alunos, entre os quais o Jaime Portugal, o Pedro, que trabalhou com o Neves, o Pedro, na prótese, o Pedro, não me interessa, já me lembro o nome dele. Havia ali uma série de malta que foram meus alunos durante 1 ano. Também fez com que eu criasse boas relações no Porto, quer dizer, aquela guerra Lisboa-Porto comigo nunca houve, porque eu dei lá 1 ano de aulas. E fui dar de medicina oral. E os alunos disseram, não há livros nenhum de jeito em Portugal, não sei o quê, porque é que não faz um atlas? Eu fiz um atlas com alguns colegas do Porto, que me ajudaram a fazer 2 ou 3 entradas, porque eu fiz o grosso do atlas, e esse atlas foi produzido pela Associação de Estudantes e o dinheiro foi para eles. Da Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa. Da Associação de Estudantes do Porto. Do Porto, ok. Onde eu, no fundo, fui professor de medicina oral durante 1 ano. Foi uma experiência muito gira. E o meu atlas tem um prefácio do Pindborg, também, que é uma coisa gira, percebes? E, portanto, a ligação à medicina oral depois torna-se uma coisa é uma bola de neve, não é? Natural, porque exato. As pessoas começam-te a convidar, não havia ninguém que fizesse só medicina oral, e eu fazia alguma cirurgia oral, mas eu, basicamente, todo o sítio onde ia falar era de medicina oral. Claro. Quer aqui, quer lá fora, porque com o Pindborg nós íamos a todo lado, há histórias giríssimas com ele, de estarmos num congresso e ele apresentar-me um gajo baixinho e dizer, olha, amanhã vamos jogar ténis aqui com o Harold, e um gajo olhar para a tableta e era o Harold Lowe. O gajo do índice, Silness e Lowe. Portanto, o gajo conhecia meio mundo, e eu que tinha 20 e poucos anos também conheci meio mundo, porque viajava com o gajo. E foi assim, pá, e claro que fiquei sempre mais ligado à medicina oral, porque não havia muita gente que a cirurgia havia um montão de gente que fazia. Naquela altura já havia, não é? Agora é uma especialidade, na altura não era, mas já havia muita gente medicina oral, não havia. Pois, mas chegaste a ainda estar na faculdade há alguns anos e depois sais e continuas a tua carreira no IPO, disseste? No IPO? Sim, estive no IPO e depois fui para a EGAS, onde fui dar terapêutica especial, que eu transformei numa disciplina de medicina oral, porque também lá não havia medicina oral. E tínhamos uma consulta à quinta à tarde, doentes especiais de medicina oral. Mas significa que, daquilo que se pode entender, na altura em que tu desenvolveste esse percurso, a medicina oral era realmente quase parente pobre, não é? Porque não havia... E tu achas que ao longo destes últimos anos houve assim uma grande alteração? No sentido em que achas que os alunos estão mais preparados e cientes para esse diagnóstico e os vários diagnósticos, ou achas que mantém-se? Eu espero que sim. Bom, primeiro porque há malta nova agora de medicina oral em todas as faculdades. O Pedro Trancoso foi meu aluno na EGAS e queria fazer medicina oral e eu mandei para o Eastman, com o Scully, que era outra referência da medicina oral. É o gajo que tem mais trabalhos publicados no mundo, alguns até
excessivamente publicados. Não, é verdade, ele publicou sobre tudo e mais alguma coisa. Portanto, o Pedro foi para lá. Quando voltou, foi o primeiro médico dentista português que tinha uma pós-graduação formal em medicina oral, que em Inglaterra era uma especialidade, como é nos países nórdicos, cá não é. E depois o Luís Monteiro veio apresentar um póster no Congresso Europeu de Medicina Oral, o segundo, que fui eu que organizei, porque eu era o presidente da Sociedade Europeia de Medicina Oral em Lisboa em 2002. Foi o primeiro póster de Luís Monteiro. Portanto, Luís Monteiro, que agora é top no Porto, para mim é um gajo fantástico. E toda essa geração aparece nessa altura. Portanto, é muito engraçado. Por isso é que nós nos damos todos bem. Nós, na nossa Sociedade de Medicina Oral, damos todos muito bem. Primeiro porque ninguém quer fazer medicina oral que não dá dinheiro. Portanto, nós somos aqueles gajos. É mais para a festa. Nós não concorremos, não somos como os ortodoxistas. Onde é que assinamos? Vamos entrar para essa sociedade. Vamos já. Mas é verdade, vocês sabem que é verdade. Isso também tem alguma influência. Claro que sim. Mas toda esta gente surge na mesma altura, percebes? E convidavam-me para ir aqui e lá, fazíamos aulas juntos e fazíamos coisas juntas. Portanto, nós temos um grupo muito coeso, mas que agora está em todas as faculdades. Há 7 faculdades, todas as faculdades têm mais ou menos uma disciplina de medicina oral. Nem todas as faculdades têm uma consulta de medicina oral, que deviam ter. Nem todas, diria até que poucas têm uma consulta formal, o que é um problema para os médicos dentistas, porque os médicos dentistas saem e não acreditam que as suas faculdades têm consultas para onde eles possam mandar os doentes. Isso é a pior coisa que pode acontecer numa faculdade. Uma faculdade boa, os ex-alunos têm orgulho de mandar dizer a um doente: você vai à minha faculdade, que vai ser visto pelos melhores gajos do país. Sim, eu tive, aliás, esses nomes todos que falaste, o Luís, o Pedro, eu tive a oportunidade de... Posso beber a ser filmado? É pá, podes. Daqui Podes. Este podcast... Mas é preciso tirar mais. Isto já não é um podcast, já é um documentário quase. Portanto, neste documentário podes fazer o que quiseres. Aliás, até podemos brindar neste documentário. Nós brindamos. Esta limonada é especial. É, este limão do Japão. Limão do Japão. Espera aí. Exato. Bem, antes que isto não caia pode tudo mexer. outra vez. Temos que melhorar este setting dos ouvidos. Exato. Saúde. Não, mas eu ia dizer que eu tive a oportunidade de ver essa equipa em ação, essa tropa toda em ação, e acho que é fantástico. Acho que é fantástico a maneira como vocês, o dinamismo que vocês têm, o facto de vocês já se conhecerem há imenso tempo. E acho que, inclusivamente, nós damos pouco valor. Eu acho que se vocês, se calhar, são mais valorizados lá fora como equipa do que, se calhar, cá dentro. Como é que tu vês a nossa posição em termos de Portugal? Tu que tens essa visão tão europeia, porque estás, obviamente, ligado a muitas coisas europeias. Como é que nos posicionamos? Como é que nos posicionas? Somos bons, maus, médios? Eu acho que nós somos, para já, acho que nós somos muito bons, em geral, na medicina dentária. Claríssimo. Acho que há coisas que estamos a perder. Lá em baixo falámos um bocadinho, podemos falar nisso mais tarde. Há coisas que estamos a perder. Perdemos quando perdemos um ano, por causa de Bolonha. Perdemos porque fizemos uma redução do ano estúpida, porque devíamos ter reduzido mais nos anos básicos, porque há disciplinas dos anos básicos que podiam ser dadas de outra maneira. Por exemplo, farmacologia pode ser dada como terapêutica aplicada. A gente esquece tudo da farmacologia do primeiro ano para depois reaprender tudo no quarto, e é estúpido. Temos uma disciplina de um ano de farmacologia e uma disciplina no EGAS, por exemplo, e uma disciplina de 1 ano e meio de cirurgia oral. Quer dizer, os miúdos saem hoje em dia têm que saber fazer extrações. Não é farmacologia, tem que saber fazer farmacologia aplicada, terapêutica. Exato. E que pode ser dado em cada disciplina, de uma maneira muito simples. Portanto, nós, além de reduzirmos um ano, reduzimos-o mal. Mantivemos todos os gajos das básicas, que praticamente têm 2 anos e meio como tinham, e perdemos um ano de clínica para os miúdos. Portanto, em relação à medicina dentária portuguesa, eu acho que a medicina dentária portuguesa é muito boa a nível europeu. Acho que os países latinos têm muito boa medicina dentária, talvez com exceção de França, que não é brilhante. Não sei se considero França um país latino, senão nunca... Exato, era o que eu ia dizer. La baguette, le champagne. Não, os gajos invadiram a Inglaterra. Champanhe com rum. Esta dinastia inglesa, de reis ingleses, eram franceses, mas os gajos falavam francês, eram normandos. Uma grande baralhada. Uma grande baralhada. É melhor invadirem já a França em vez da Ucrânia. Mas é verdade que a Itália, Espanha, não sei o quê, têm gajos muito bons como nós. Nós
fomos os países que tivemos também mais tarde medicina dentária e aproveitámos isso. Nós já só fomos apanhar as coisas boas. É um bocadinho como a Estónia, que eu fui visitar, e tinham uns equipamentos top, os gajos tinham sido independentes, ganharam umas massas, e as faculdades tinham cadeiras que nós não temos nos nossos consultórios porque receberam ali umas massas. Foi um bocadinho assim. Quem já tinha medicina dentária há 100 anos, pá, até depois perderes o lastro destes 100 anos, custa muito, não é? Portanto, acho que temos uma medicina dentária fantástica. Em relação à medicina oral, bem, acho que temos uma cirurgia oral também fantástica, agora com a especialidade. Eu acho que os nossos especialistas em cirurgia oral são muito bons, e não digo que não haja outros colegas que são bons em cirurgia oral e que ainda não são especialistas ou não quiseram ser, mas acho que o nosso grupo de especialistas é muito bom, como o nosso grupo de periodontologistas é fantástico. Os ortodoncistas sempre tiveram a coisa muito mais bem organizada, porque estão organizados há mais tempo. Os odontopediatras é o grupo que eu conheço pior, de facto. Embora eu tenha um odontopediatra e tive outra, que são os 2 especialistas. Mas conheço pior o grupo. E acho que eles deviam aprender alguma coisa de cirurgias. Para dar aqui. Pronto, pronto, faz conta que não disse isto. E agora, em relação à medicina oral, o que acontece é que este grupo, como vocês estavam a dizer, este grupo é um grupo muito unido. O que é que isto permite? Permite que nós vamos para os congressos e discutimos uns com os outros e ninguém fica chateado, que é uma coisa que é importante para uma especialidade progressiva, uma especialidade no sentido de um grupo progressivo. Exatamente. É nós podemos dizer, pá, não estou nada de acordo com essa merda, pá, eu faria de outra maneira, e ninguém leva a mal. Nas especialidades onde há muita concorrência, tu vais para um congresso e não podes dizer nada. Ou dizes à bruta porque estás chateado com o gajo, exato, e o gajo não liga nenhuma ao que tu disseste, diz o gajo só disse aquilo que estava chateado comigo. Sim. E não se ganha. Não se ganha. Aqui ganha-se, aqui nós discutimos. Bem, tu sabes a relação que eu tenho com o Filipe, com não sei o quê. Sim. Com quem até tínhamos algumas ideias de forma de tratar e de olhar para alguns papers diferente. E pá, discutimos. E agora continuamos a ter uma amizade muito grande, até cresceu. Sim. E fomos sintetizando o que é a medicina oral portuguesa, e eu consigo falar com o Luís Monteiro, consigo falar com o Filipe lá de cima, com o Filipe Freitas de cá de Paz, com o Pedro Trancoso, com não sei o quê, e ninguém, e todos nós remamos para o mesmo lado, e isso acho que é importante. Eu acho que isso é importante até mesmo para transmitir às novas gerações que vos vê, que realmente pode-se fazer congresso e pode-se fazer saraus, onde as pessoas transmitem a verdade e chateiam-se com algumas coisas, mas que no final a ciência é que mais tem proveito nisso. Tu sabes que depois há uma coisa interessante, depois em termos da medicina oral europeia, como vocês estão a dizer, eu que sou uma pessoa, penso que sou uma pessoa de consenso cá em relação aos nossos colegas da medicina oral, porque estamos todos muito bem, sou um bruto lá fora. Isto é, congresso de especialistas em medicina oral, não contem comigo para não dizer coisas e para paparicar coisas. Porque aí é diferente. Quem diz que é especialista, então tem que saber. Tem que saber. Aqui não, aqui estamos naquela fase em que sabemos, mas não precisamos de puxar galões nenhum. Lá fora temos que lhes bater quando eles não sabem o suficiente, porque há países que acham que têm gajos muito bons e temos uns papers que não valem nada, percebes? E, portanto, esses tipos, sim. Aí, nesse nível, nós fizemos agora o Congresso Europeu de Medicina Oral, organizado por mim e pelo Luís Monteiro, no Porto, infelizmente online, e eu estive praticamente em todas as mesas redondas, e aí sim, aí não se deixa passar coisa. Claro. Eu acho muito bem. Cá temos que ser pedagógicos. Sim, não posso congresso, não chatei ninguém, dou a minha opinião, mesmo fora deste grupo, não é? Dou a minha opinião, diga, pá, não faria assim, eu não faria assim, eu faria assado, mas sempre na boa, sempre a tentativa de ser pedagogo. Não, acho que isso é que não se pode perder. Claro, acho isso muito bem. No entanto, estávamos a falar também lá em baixo, e já que estávamos a falar disto de grupos e de faculdades e tudo, que tu assumiste agora um cargo também há pouco tempo. Era o que eu temia. É que se falasse nisso. Medicina oral. Não, se estiveres confortável para falar sobre isso. Não, eu estou mais confortável porque eu fui convidado depois deles resolverem um problema que aparentemente tiveram. Quer dizer, a administração não falou comigo. Sim, não. Eu mais no sentido que vais agora a tomar conta de uma disciplina de medicina oral. Vou tomar conta de uma série de coisas, porque aquela disciplina é no 3º ano de cirurgia oral só, depois no 4º ano é medicina oral com 2 corregentes, eu e o professor Carlos Zagal, que também dá oncologia e dá anatomia da cabeça e pescoço lá no Instituto, e sempre nos damos muito bem, de facto. E depois no 5º ano há uma disciplina de cirurgia maxilofacial, que eu acho que, na minha opinião, não quero ofender ninguém,
acho que é um bocadinho inútil e, portanto, como é uma disciplina optativa, eu posso alterar o currículo da disciplina e vou alterar o currículo da disciplina, vou pensar nisso para o ano, é do primeiro semestre do próximo ano, portanto não estou preocupado ainda. A minha ideia é criar uma grande equipa, como eu gosto sempre de fazer, e depois vim-me embora. Eu estava numa idade em que estava a pensar em que ia agora para o canal do Panamá apanhar sol. Bora, tenho lá a minha cunhada. Mas é verdade, sabes? Eu estava naquela que Sim. eu gosto de ir à Católica dar um dia inteiro de um seminário de medicina oral, à Sim, pós-graduação sim, deles, ou de sim. cirurgia. Sim. Os tipos da Católica têm uma coisa fantástica e eu disse-lhes, olha, há coisas que não opero como vocês. E eles disseram, ótimo, porque é isso que nós queremos que os nossos alunos vejam. Exatamente, Eu digo sempre que só vou dar seminários se me deixarem fazer parte prática também. Eu acho que eu opero há 40 anos, eu acho que a minha mais-valia é sentar o rabinho ali e ajudar alguém. Pá, não é estar a fazer um seminário só. O seminário é giro, a discussão dos artigos científicos é giro, eu gosto. Mas também gosto de me sentar. E eles são impecáveis. Portanto, eu estava nessa fase e, como falámos lá em baixo, a malta das pós-graduações é a malta mais velha, já sabe umas coisas. Exatamente, e podemos ir por aí. Como é que tu vês essa junção pós-graduações, pré-graduações, cirurgia oral? Eu pergunto isto porque eu também estou no meio da confusão, como sabes, e também tenho os mesmos problemas ali em Lisboa. Como é que tu vês isso? Mas, quer dizer, se nós voltarmos um bocadinho atrás, à tal cirurgia oral dos primeiros tempos da FMDU, quando só havia 2 faculdades, nós tínhamos 3 anos e nós, eu, Castelo Branco, o Pedro Correia, nós estávamos às aulas, o Nascimento também, que vocês também conhecem. Zé Nascimento, atenção, todos. o Zé, ele faz a primeira pós-graduação de cirurgia oral comigo, com o Lagrange, com o Gonçalo Dias. Exatamente. Portanto, ele... Exatamente. E só depois é que veio o Lino foi meu aluno, foi meu monitor e ficou lá ainda. Os outros são todos mais novos, mas nesse primeiro grupo nós chegávamos ao 6º ano e usávamos os doentes que tinham inclusões dentárias e quistos para os alunos normais. Isto é, nós ajudávamos, punhamos de um lado e ajudávamos, mas eles faziam alguma coisa. Não havia nenhum aluno que tivesse saído dali que não tivesse feito Nós chegámos a ter essa sorte. E portanto era assim, o Castelo Branco também alinhava nisso, todos nós alinhávamos nisto. E fazíamos nós, não nos sentávamos, fazíamos nós no sentido... Sentávamos e fazíamos nós a ajuda, em vez de nós fazermos e o aluno ver. Os alunos faziam a mão. Perdeu-se este ano, isso deixou de acontecer, mas também deixou de acontecer um pouco pelas pós-graduações. É mundial, em todos os países as pessoas se queixam, todos os países, assim que começou a pós-graduação de ortodôncia, os alunos começaram a dizer, pá, os ortodoncistas não ensinam nada, ou a ortodôncia da faculdade não ensina nada, e já foi há 20 anos, porque é claro que os casos são desviados para a pós-graduação. Nós temos, eu agora ali na EGAS, ainda antes de eu ter ido para lá, já a Nani, que é a coordenadora do curso, me tinha pedido para eu participar num grupo por causa da revisão curricular para o próximo ano. E eu mandei-lhes as minhas ideias principais e uma delas era que os miúdos têm que saber fazer ou pelo menos têm que ver algumas coisas. Eu aqui há tempos dei um curso qualquer, daqueles cursos de implantes em que estou a parte de cirurgia, não faço mais nada, não sei fazer mais nada sem cirurgia medicinal, nunca fiz nenhuma prótese na vida, nunca fiz nenhuma restauração na minha vida. Ainda bem, para os doentes. Aqui o Xena é especialista em prótese removível. Coitados dos doentes. As pessoas não sabem, mas ele tem eu digo às pessoas, eu quase que chumbei na faculdade. O professor Pires Lopes quase que me chumbou na faculdade. E eu disse, não, mas tem que ser você, porque você é que... Bom, então vamos lá, mas depois não se queixa. E uma das ideias que eu disse foi, eu nestes cursos pergunto sempre, vocês de cirurgia, o que é que já fazem? Toda a gente sabe suturar, e para eles saber suturar é dar um ponto no ovelo. Que é um bocado o conceito, que não é o nosso, não, eu suturo muito bem, e dá um nó com o porta-agulhas, porque não sabem suturar com os dedos, mas pronto, não sabem apertar o nó com os dedos. Mas e os retalhos também não saem bem, mas isso é o nosso papel ensiná-los num curso de cirurgia oral. Agora, quando se pergunta, já viram fazer algum siso incluso? E as pessoas dizem, nunca vi. Não é nunca fiz. Nunca vi nenhum. E já viste fazer algum implante? Nunca vi nenhum.
Eu apanho alunos das várias faculdades, eu não estou a dizer... Mas nem isso sei é de que geral, isso é geral. Sim, sim, isto sim. é geral. Eu acho isto indecente, porque não custa nada dizer aos alunos, não, vocês têm menos tempo, nós temos uma pós-graduação, vocês têm que rodar. Vocês têm que ver fazer incluso, têm que ver fazer implantes, vocês vão falar com doentes, que vai perguntar ao doutor, esta coisa de tirar o X incluso é muito complicado, e um gajo diz, não faço a mínima ideia, porque nunca vi. Isto não pode acontecer em nenhuma faculdade, não é um problema... Pois. Não é? Vocês percebem isto? Sim, Não é uma sim, coisa sim, de dizer, sim. não, as pós-graduações são fundamentais para as especialidades, são fundamentais para o dinheiro das faculdades, que também precisam de dinheiro para sobreviver, até a pública, Exato, que exato. cobra, Claro, tanto, que cobra tanto como as privadas. Exatamente. Eu tenho dúvidas que o dinheiro seja bem usado pelo Pito Lopes, agora já não é Pito Lopes lá. Espera aí, eu sou o entrevistador, eu não sou entrevistado. Depois cortas esta parte Depois se quiseres, cortas não precisas esta cortar. Eu também posso neutralizar e fazer uma pergunta e tu respondes assim como se ele não tivesse cá. Não, mas é verdade, eu compreendo que são importantes, percebes? Mas nós não podemos ter médicos dentistas que vão e que dizem, não, é como teres um médico que sai e mesmo que não vá para a cardiologia diz, nunca vi um eletrocardiograma. Não pode ser, quer dizer, há coisas básicas de cultura geral. Um dentista tem que ter cultura geral, tem que saber o que é uma endo, o que é uma não sei o quê, mesmo que isso seja depois na pós-graduação feita com microscópio, mas tem que saber fazer uma normal, tem que saber o que é um siso. E isso as faculdades não têm tido cuidado. Eu acho que as faculdades têm que parar, têm que repensar e têm que arranjar maneira de fazer um circuito. O que é que custa aos putos circularem e irem ver, aprendem mais a ver, do que se quando não têm doente vão-se embora para casa porque não têm doente e os doentes faltam também. Sim. Mais uma vez isto é generalizado para todas as faculdades. Eu volto a dizer, não estou a falar de nenhuma faculdade em especial. Sim, não. Nós temos estado aqui e tivemos aqui com o professor Vasconcelos Tavares. Ele é exatamente da tua opinião. Ele é sem tirar nem pôr. É exatamente isso que ele diz em relação Sim, às faculdades. Há um mínimo. Acho que este assunto de Bolonha trouxe a nível europeu, assim, quer dizer, pelo menos a sensação que nós temos ali, um ano a menos deixou ali um bocado de vazio em termos clínicos e depois a falta de doentes nas faculdades, todas as faculdades falam nisso. Há uma pergunta que eu acho que também fica... Posso dizer só uma coisinha? Acho que há outro erro que as faculdades estão a fazer, algumas pelo menos, porque também não conheço todas, é que a falta de doentes também se prende muitas vezes com os custos que a faculdade cobra. Sim. Há doentes que estão a pagar tanto ou mais do que em grandes grupos. São os grandes grupos que têm o monopólio dos preços mais baixos, mas de repente a pessoa diz, vou ser tratado por um aluno, ou vou ser tratado por um colega que já é médico dentista, dá-me igual que ele trabalhe para um grande grupo. O problema entre as percentagens é um problema deles. Claro que eu condeno a exploração que estes grandes grupos estão a fazer aos colegas. Claro. Mas isso para o doente que tem um seguro ou que tem um plano, Exato. Consegue pagar menos do que paga na faculdade, o que também é indecente para a faculdade ter alunos, ter doentes para os alunos. Sim, mas isso no fundo o desafio, estávamos aqui a falar do desafio que é tu voltares à pré-graduação, não é? Ou seja, o desafio é um desafio plural. A tua posição nessa faculdade e nessa tua nova função vai se cingir exclusivamente a isso, como tu disseste? Não. Ou seja, existem muitas outras coisas que podem inclusive ajudar a alterar o panorama da forma como as faculdades gerem e vão desenvolver os alunos. Não é? Quando eu fui diretor desta faculdade, eu fui diretor 5 anos, há 22 anos, saí de lá em 2000, e saí de lá só por uma divergência com a administração em relação ao Conselho Científico, não me chateei com a faculdade, foi uma coisa que para mim era insustentável. Nessa altura eu conseguia ter casos de interesse clínico tratados de borla, tudo. Na dentisteria, facetas, não sei o quê, depois até criámos uma consulta de estética com o Paulo Monteiro e não sei o quê. Portanto, esta faculdade sempre foi muito permeável às minhas ideias de que para ter doentes nós não podemos cobrar fortunas aos doentes porque os alunos já pagam. Exato, essa é a tríade, não é? Claro, a faculdade precisa de dinheiro, mas se cobra aos alunos também pode facilitar, porque os alunos também só vêm pagar se estiverem doentes. Os alunos não estiverem doentes não vêm de França. Metade dos nossos alunos são franceses. Pois. Não vêm de França cá fazer cursos. E a faculdade é permeável a isto. Já era em 2000 em que eu conseguia fazer isso. Agora acho que é mais ainda. Essa tua presença agora na Egas Muniz, ao aceitares esse desafio,
capacidade de rapidamente tomar decisões, de incluir uma equipa que te é, se calhar, próxima, isso pesou na tua decisão? Claro que sim. Embora te devo dizer que os colegas que lá ficaram, e estávamos há bocado a falar de um histórico da Egas Muniz, que é o Veiga, eu disse que ficava com toda a gente. Claro. Portanto, eu não... E os assistentes monitores, digamos assim, eu também disse que ficava com toda a gente. Portanto, longe de mim chegar ali e dizer não quero este, porque quero trazer amigos. Hein? Não, pois, Portanto, claro. nunca foi essa a minha ideia. Eu gosto de formar pessoas, eu quero lá saber. Quer dizer, eu trabalho com qualquer pessoa desde que eles estejam abertos e permeáveis a nós dizermos, mitos aqui na faculdade não há, nem achismos, nem não sei o quê. Aqui vocês leem os papers e veem que usa-se articaína porque não sei o quê, usa-se não sei o quê porque não sei o quê, e discutimos isto na base do que está publicado, não discutimos na base de eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Não, eu não alinho nisso. Não, sempre fiz assim, sempre me correu bem. Isso pode acontecer num consultório em que vais trabalhar, és novo, vais trabalhar com um gajo mais velho que te diz, mas faz assim. Numa faculdade sim, o ambiente universitário é diferente. Numa faculdade não. Sim. Faculdade não. Muito bem, e vi aí, tu estavas aí, via para o Panamá e tal, e não sei o que mais. Tu, esta fase da tua vida, pronto, já tens alguma experiência, ainda és agora jovem. Vou ter 30 anos. Agora voltaste a ter 30 anos. Para vou ter 30 anos, não é? Exato, mas a minha pergunta era, como é que te sentes nesta fase da tua vida? Bem. Sem falar do saque, não é? Exato. Para quem nos ouve, isto não é. Exato. Eu sinto-me ótimo. Isto não é limonada. Isto não é limonada. Tu sabes que aquilo que nos mantém com uma idade mental estúpida, que são as boas idades mentais, são as estúpidas, é esta parte académica, ajuda-nos muito. Porque nós trabalhamos e damos aulas a malta muito nova, malta que é muito agressiva no bom sentido, porque lê e porque exige, e porque tu não podes dar uma coisa que já está ultrapassada há 5 anos, porque o gajo, mesmo que não te diga na cara, vai dizer, este idiota não leu nada, não leu nada, está a dizer aquilo, já não é assim, e portanto isso obriga-te a fazer uma grande ginástica e a manter-se atualizado. Eu sempre gostei de manter atualizado e também ia fazer umas conferências, como vocês, claro. Mas a faculdade então-te obriga a manter mais atualizado, porque tu queres que de facto a coisa corra bem e queres fazer umas guidelines para a tua disciplina que ninguém põe em causa, que ninguém diga o que vocês fazem, não é? Não é bonito. Além de que o contacto com esta malta nova também te rejuvenesce um bocadinho, não é? Sim. A nossa idade mental não tem nada a ver com a nossa idade física, não é? Pois, é o que eu estou sempre a dizer ao João. É verdade. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. O António diz a frase, o Xen diz isto e nós rimos, está bem? O que é que tu queres que eu te diga? E queria vir dizer que eu é que sou o mais velho. Eles é que não estão a ver que ele está de calções. Não, exatamente. Porque isto não filma para baixo. Pois não, exato. ele faz os webinars de calções. Até da cintura para cima. Não, muito bem. Eu continuo. Eu tenho muitas perguntas. Posso continuar a fazer perguntas? Não, eu ia só dizer então faz que perguntas. Eu não sei se bem tu sabes, mas nós começámos na Egas Muniz. Nós tivemos essa sorte de ter 3 anos dessa faculdade e de fazer, sei lá, tantos amigos e, para além disso, viver a faculdade em pleno. Eu diria que estivemos muito na faculdade, apesar de estarmos pouco nas aulas. Ou seja, estávamos muito noutras situações, não é? E sem dúvida quem está naquela faculdade tem de se adaptar a esse ritmo. E tu estavas a dizer do Stay Foolish, sempre se conheceu o António como uma pessoa do riso fácil e da festa. A tua posição agora nessa faculdade vai obrigar-te a um pouco mais de seriedade ou pelo contrário? Não, quer dizer... Ou vais matar saudades? Eu acho que já passei por isso tudo, porque fui diretor da faculdade. Quando fui diretor da faculdade conseguia estar naquelas festas em que depois, quando se entrava na clínica, havia sardinhas assadas, coladas ao teto. E a diretora clínica, que era a Armanda, entrava de manhã e dizia: mas isto está um horror, não sei o quê, e eu calado para não dizer que tinha lá estado até às 8 da manhã com eles. Agora não tenho essa responsabilidade, agora está lá a administração, e estão lá não sei o quê. Eu agora sou só professor. É muito mais fácil. Eu não sou formal, sabes, e nunca vou ser.
Eu lembro uma vez que nós tivemos uma visita, quando eu entrei para a faculdade ainda havia uma certa ligação com o Serpo no Porto. Já tinha havido a cisão, Exato. mas havia ali uns laços que se mantinham. E uma vez o Carlos Silva, que é professor de ortodôncia, como vocês sabem, e era já na altura o coordenador lá de cima, foi convidado a vir a uma daquelas festas, aquela festa tipo de finalistas, que havia uma vez por ano. Sim. Foi num hotel na Costa e depois viemos para Lisboa. E eu estava com o Carlos Silva, que trouxe alguns alunos dele do Porto, que também vinham cá, e estava toda a gente a tratar o professor, e eu à frente da malta dos alunos dele disse: pá, Carlos, isso é uma vergonha, estamos aqui tipo num docs, e os alunos estão a tratar por professores, mas eles só me tratam por professor lá dentro, que é para os doentes, não. Agora, cá fora, não, pá, que os gajos... Ele ficou muito envergonhado e disse: não, mas eu estou farto de lhes dizer que não sei o quê. Mentira, o Carlos é muito formal, ele estava todo contente que ele tratasse por professor. Agora já lhe pode ter passado, que ele está mais velho, e é um pintor muito bom, aliás, e portanto pode ter passado, mas eu sempre fui muito informal. Sim. Aliás, quer dizer, o Pinborg tinha 70 anos, eu tinha 20 e tal quando eu fui trabalhar com ele. Ele apresentou-se, eu sou o Jens, e para mim passou, ele chamava-se Jens Jorgen Pinborg, sempre foi o Jens. Tinha mais 50 anos do que eu. Sim, mas Portugal sempre foi também um país muito entre aspas, dos títulos, não é? E lá fora é quase impossível tratar assim, tratamos pelo nome e acabou, não é? Claro. Mas essa não formalidade da tua parte, toda a gente associa, apesar de tudo, a uma grande seriedade, e portanto é isso que ajuda a que haja esse equilíbrio. Claro, acho que nos aproxima também, percebes? As pessoas, eu tenho uma história muito engraçada com uma pessoa que eu gosto muito, e não sei se vocês puserem isto a funcionar, se ela ouvir, ela não vai ficar chateada comigo, tenho a certeza, que é a Ana Luísa. A Ana Luísa, que é professora de odontopediatria em Coimbra. Sim. E os professores em Coimbra rodam e são os responsáveis pelos congressos, porque os congressos não são só dos alunos, são da faculdade. E houve um ano em que ela me convidou para ir falar, e ela era organizadora. E eu ia falar de medicina oral, e por acaso até fiz uma gracinha, porque os últimos 10 ou 15 minutos falei só em patologia pediátrica, porque ela me tinha convidado, e pá, achei que era um mimo que eu lhe podia fazer. Olha, está aqui, não sei o quê. Mas quando eu cheguei, foi na Fundação Bissaio Barreto, e eu cheguei, ela viu-me chegar, ela estava ali tipo num coffee break ou não sei o quê, e veio ter comigo, estavam ali os outros professores da Faculdade de Coimbra, e disse: mãe, tal, não sei o quê, doutor, não sei quantos. E eu disse: pá, não, Luísa, não vais tratar por doutor, por amor de Deus. E ela disse: ai, desculpe, professor. E eu disse: pá, estás a gozar comigo, quer dizer, não. Mas sabes que os colegas de Coimbra são muito formais nestas coisas. Sim. E de repente, depois já estávamos os dois a rir, mas a pessoa dizia: pá, não me trates por doutor. Ah, não, desculpe, professor, é um fogo. Pá. Consegui o resultado oposto daquilo que eu queria, estás a ver? E essa formalidade, que não faz sentido nenhum, não é necessária. Não há menos respeito, quer académico, quer como pessoa, por tratares uma pessoa pelo nome, por amor de Deus. Eu digo isso aos meus doentes. Claro. Se tu tiveres um dia com Mariano Sanz, que é um gajo que já foi até reitor não, porque eles lá são vice-decanos, a medicina sanitária tem sempre o vice-decano e a medicina o decano, porque é uma faculdade maior. O Mariano Sanz é um gajo conhecido da Péria, mundialmente conhecido. Foi vice-decano. Os doentes tratam-no por Mariano. Mariano. Ele não tem problema nenhum. Isso até acaba por ser a maior situação que um médico pode sentir. É tipo a relação, a proximidade. E isto não significa que os doentes o respeitem menos do que as pessoas que tratam aqui por professor ou não sei o quê. Nós partilhamos 100% dessa opinião. Aliás, está aqui o João Afonso, o nosso primeiro convidado do podcast, que eu estou sempre a dizer que os meus melhores doentes são aqueles que entram e dizem: então Andrezinho, como é que estás? É evidente. É isso. Mas tocaste num ponto, por acaso, que é bastante interessante. A certa altura havia ali uma rivalidade Lisboa-Porto em termos geográficos. Tu ainda... Exceto comigo. Exceto contigo. É verdade. Sim. Mas hoje em dia, como é que tu vês isso? Acho que já não há. Não. Estava perfeitamente desbatida essa diferença. Acho que aquela rivalidade também apareceu. Aparece por vários motivos, não é? Mas uma delas foi que os gajos do Porto quiseram abrir a escola mais depressa do que Lisboa para serem melhores que Lisboa. E abriram a escola num barracão. Pois. Lisboa esperou que fosse construído. Ambas as escolas, como vocês sabem, foram subsidiadas pelos noruegueses por um projeto chamado Dorado,
que era para países de terceiro mundo. Portanto, naquela altura nós éramos um país de terceiro mundo, Pois. estávamos na Europa e eles deram-nos dinheiro, vê lá. Recebemos dinheiro dos noruegueses. Estamos próximos Tipo do Magreb. Uganda. Estamos próximos do Magreb. Exatamente. Exato. Portanto, eles construíram e o Porto prescindiu do tempo de construção do edifício para abrir primeiro que Lisboa. Abriram em 76, Lisboa em 77. E pronto, e sempre foi. Sempre. E depois o Porto tinha muito mais alunos. Eu lembro no ano da Nani, que é um ano já o quinto, já para aí o sexto ou sétimo curso, havia 14 pessoas, alunos. Havia, quer dizer, coitados, havia muito mais pessoas do que alunos. Os gajos sentiam-se escrutinados loucamente. E desses 14, para aí 7 eram clínicos gerais, que não queriam ser clínicos gerais, queriam ser dentistas. Portanto, já eram gajos mais velhos. Portanto, malta com idade de fazer medicina dentária, normalmente eram muito poucos. O Porto já metia 70. Pois. Durante anos, 70. sim, durante anos o Norte teve muito mais dentistas do que Lisboa. Por isso, a associação profissional, depois chamada Ordem, foi no Porto e os primeiros dirigentes foram todos do Porto. O Porto dominava claramente porque produzia muito mais. Nessa altura pode ter havido alguma coisa. Depois desbateu-se completamente. Sim. E hoje em dia é inexistente, obviamente. Inexistente, houve. Quer dizer, eu sou convidado para ir a júris de tese de doutoramento do Porto. Eu que não sou doutorado. Mas como tenho suficiência científica, ainda agora estive num júri de uma tese de doutoramento do Porto em que fui o argumento principal, quer dizer, não tenho problemas. Claro. Portanto, eu sempre tive este bom relacionamento no Porto, eu diria com toda a gente do Porto. Por isso, porque naquele tempo em que havia esta rivalidade, eu fui lá um ano dar aulas, isso. Sim. Esbato um bocadinho as coisas, sempre fui um bocadinho, fiz um livro, no fundo, da Associação de Alunos do Porto, e não da Associação de Alunos de Lisboa, não é? Sim. É muito interessante porque estes nossos podcasts, que depois se tornaram documentários, nós juntando os documentários todos, o professor Vasconcelos Tavares, o João Carlos Roque, o teu, consegue-se perceber muito da história da medicina dentária, como é que isto surgiu e como é que isto cresceu, o que eu acho que é fantástico, porque quem não perceber nada disto, se ouvir isto, fica a perceber muitas das coisas que se passaram aqui. Mas eu tenho várias perguntas. Peço desculpas. Vai. Peço desculpa. Eu estou atento. Tu tiveste uma aprendizagem com dois senhores da medicina oral, que foi o Pinborg e o Scully. Menos o Scully estava mais... O Scully era meu amigo. Isto é, o Scully estava... Eu conheço o Scully quando nós começamos... Quando eu já participava representante de Portugal nos projetos Europe Against Cancer e depois nas guidelines para as lesões orais do HIV e não sei o quê, aquelas coisas. Sim. O Scully era muito mais novo do que o Pinborg. O Pinborg, sim. O Pinborg era... São pessoas que te marcaram em termos da tua... O Pinborg é medicina oral e o Peter Reichert em cirurgia de cabeça e pescoço, ou cirurgia em Berlim, porque era cirurgião, embora publicasse muita coisa em medicina oral, era o chefe do departamento de cirurgia de uma universidade em Berlim que se chamava Universidade Livre de Berlim, quando ainda havia o muro, e que agora é a Humboldt University, porque juntou as duas universidades. Exato. Sim, foram as pessoas que me marcaram a informação. O Scully era muito bom, mas o Scully era meu amigo, o Scully embora fosse mais velho, aliás, ele era tão meu amigo que quando ele morreu, o Eastman convidou-me a mim para ir fazer a elegia numa sessão e não ao Porter, que sempre trabalhou com ele. O Porter é agora o chefe do departamento e é o Dean, mas fui eu fazer, quer dizer, éramos amigos. Muito interessante. E a nível, e já que estamos a falar de mentores, a nível nacional, no teu percurso, há alguém que tu gostasses de destacar? Há uma pessoa. Não, há duas pessoas. Na área da medicina, estávamos a falar só em medicina dentária. Na área de medicina, eu fui assistente de microbiologia durante muitos anos. E o professor Torres Pereira era um gajo fantástico. Politicamente estávamos nos antípodas, ele sempre achou que eu era o gajo de esquerda lá do departamento dele. Não, porque ele não era verdadeiramente uma pessoa de direita, mas ele tinha sido vice-reitor quando foi o 25 de Abril e foi saneado como foi saneado toda a gente destes cargos universitários quando veio o 25 de Abril. A malta mais nova saneou o pessoal todo. E pronto, e ele convidou-me para ficar como monitor dele. Eu tive 20 na disciplina e ele foi discutir comigo a nota. Disse-me, não, eu nunca dei 20, só dei 3 20 de gajos que são investigadores lá fora. E disse, mas eu tive 20 nos testes todos e no exame final, porque é que me vai dar outra coisa qualquer? E ele convidou-me para ficar como monitor e depois como assistente. Mas eu com ele aprendi a ver artigos científicos a sério, a ser muito crítico nas discussões. Bem, e com ele fiz um trabalho depois, com ele e
e com a Ana Isabel Lopes, catedrática de pediatria, que me convidou para estar hoje no congresso dela. Fizemos um trabalho, que foi o primeiro trabalho feito em infecções hospitalares em Portugal, quando se chamava nosocomial infections, e ganhámos um prémio Pfizer, que é o maior, ainda hoje é o maior prémio de medicina em Portugal. E tínhamos 22 anos ou 23 anos, éramos alunos do 5º ano, éramos monitores de Torres Pereira. E fizemos isso porque ele era muito bom, ele é o único português que tem um capítulo no Cruikshank, que é um livro de microbiologia internacional. Não sei se o capítulo ainda lá está, porque o professor Torres Pereira já morreu há uns anos. Ele, sim, marcou-me e ensinou muita coisa da área académica, porque é muito importante saber ler um artigo científico para saber escrever um artigo científico. Não é? Sim, tu já falaste várias vezes aqui exatamente sobre isso. Sim. Isso é muito importante. E depois a segunda pessoa foi na área da medicina oral, o Dr. Carlos Portugal. O Dr. Carlos Portugal trabalhava no IPO, tinha uma casuística fabulosa, sabia muito de medicina oral, mas era uma pessoa um bocadinho tímida, não era uma pessoa que gostasse de ir para os congressos, não era uma pessoa que gostasse de ir apresentar, portanto ele tinha aquele material todo fabuloso. E quando eu para lá fui trabalhar, ele deu-me aquilo tudo para a mão, deixou-me fotografar aqueles slides, os primeiros slides clínicos que eu usei para dar conferências e não sei o quê, eram os do IPO, ainda com uma etiqueta no queixo dos doentes feita de adesivo com o número do processo clínico, que era o que havia na altura. O professor Carlos Portugal, pai do professor Jaime Portugal, que está aqui do departamento de biomateriais. E esse, sim, em medicina oral, cá em Portugal, com o pinboard lá fora, foi a pessoa que me transmitiu, e depois é uma pessoa porque ainda é vivo e é uma pessoa fantástica, é uma pessoa muito simples e é uma pessoa muito supportive. Eu ainda hoje vou ao congresso da SPEM, por exemplo, falar, e ele está na primeira fila. Quer dizer, o professor Carlos Portugal, o doutor Carlos Portugal, não tem que ir à primeira fila de nenhuma coisa de medicina oral, porque viu mais imagens no IPO durante os 40 anos que lá esteve do que qualquer outra pessoa, mas vai. Isto é impressionante, percebes? Sim. Vai, é um está exemplo. sempre, tu sabes disso, organizar as coisas para a SPEM, ele está presente. Mas ele está presente já não como os velhinhos que só vão a beberete. Ele está presente porque sabe, porque gosta de ouvir, porque é capaz de fazer perguntas. Sim. É uma pessoa fantástica. Penso que foram as duas pessoas que me marcaram muito. Bom, excelente. Eu não quis interromper, mas ia brindar ao prémio Pfizer, porque... Sem dúvida. Parabéns, mas não quis interromper. Acho que fantástico. Estamos sempre à procura de coisas para brindar. É curioso, quer dizer. Exato. É curioso. Não, muito, muito bem. E é impressionante, porque nós quando o professor Vasconcelos Tavares esteve aqui, eu fui assaltar a biblioteca com o nome do professor Vasconcelos Tavares. Fui lá roubar a tese outra vez dele e para ele assinar. Eu e o João tivemos a fazer uma pesquisa sobre as tuas publicações, e obviamente tens imensas publicações e nós damos os parabéns por isso. É fantástico. Não tenho tido tempo para isso. Sim, mas tens muitas publicações que nós fomos ver em revistas com essa gente toda que tu falaste agora, com a maior parte dessas pessoas todas. E vais ter que nos fazer um favor, porque nós não conseguimos encontrar as edições da Stoma. Eu não sei onde é que elas andam, mas nós estivemos a vasculhar em tudo, porque queríamos ter obviamente o paper aqui, porque acho que são papers que são fantásticos. Eu tenho alguns papers desses guardados, porque naquela altura eles davam-nos para aí 20 separatas, sabes? De cada paper que a gente ouviu ainda por cima. Aliás, aconteceu isso também na Revista da Sociedade. Eu fui diretor da Revista da Sociedade e fazia uns editoriais. Uma vez até fui processado por uns brasileiros por ter feito na altura da guerra com os brasileiros, fui processado por ter feito um editorial que eles encararam mal. Eu estava só a brincar. Não, estava a ser crítico, mas com ironia. E então fui processado e portanto também tenho esses editoriais. Deixa-nos arranjar, nós vamos ser aqui. Sim, depois assinas aí. Até vos arranjo uma Stoma. Uma Stoma daquelas das antigas, é verdade. O diretor era o Castelo Branco. Sim. O diretor era o Castelo Branco. O Pedro Castelo Branco foi meu padrinho de casamento. A sério? Nani. Sim, a Nani tinha sido aluna dele. Fantástico. Eu conheci a Nani no último ano de medicina dentária lá. Depois ela acabou o curso, eu só fui dar aulas para a faculdade no ano a seguir ela ter acabado o curso, portanto ela nunca foi minha aluna. Quem foi o meu aluno foi tipo o Paulo Maló, foi meu aluno, não sei o quê, porque é o ano a seguir. Não o António Maló, que é do sim. E o Lini, essa malta, e ele foi padrinho de casamento. Portanto, gosto muito dele. Eu também há uns 6 meses, sim. atrás.
Nós tivemos a felicidade ainda de ter o como apanhar. professor Sim. na faculdade. Eu lembro-me bem, a nossa primeira extração, eu lembro-me porque era um lar superior. Sem luvas. Sim, Sim. Ele tinha sempre um hábito. Tinha sempre umas luvas de umas luvas plástico. dele, Era. umas luvas Transparentes, dele. exato. eu sei. Não, mas nós andávamos e ia lá, ali às voltas era um 6 superior às voltas, mas daqueles com mobilidade de grau 32, e nós ali às voltas, e o professor olha para aquilo, já não sei se era o André, se era eu. Não, eras Estava- tu. Exato, vamos pôr assim. Não, tens razão, desculpa, só podia ser eu. André é Só podia cirurgião. Pá, ser. eu Só não não, podia ser, grau André é 32. Não, cirurgião, pá. não, mas aí começou a paixão. Aquelas E 3 alavancas que tu usaste lá em baixo também. Exatamente. Então estava um de nós, mas vamos pôr que sou eu, com o cinto-mote, e ele diz: não, mas espera aí, vou-te dar aqui uma pancadinha no cotovelo. Então ele dá uma pancada no cotovelo e o dente sai disparado da boca. Sim, Foi- mas marcou muito esse Eu jogo. tenho uma cena com o Castelo Branco também, e eram muito amigos, amigo dele, da mulher, dos filhos. Infelizmente morreram-lhe 2 filhos, que é uma coisa que não deve acontecer a ninguém, não é? Dos 5, morreram-lhe 2, e a pessoa sobreviver a 2 filhos é uma coisa horrorosa, mas era muito amigo também dos filhos, eu sou muito amigo dos filhos. Tenho uma cena com o Castelo Branco, porque o Castelo Branco tinha umas mãos assim deste tamanho. Sim. E era um bocadinho bruto, entre aspas. E lembro-me também de uma vez qualquer lá na cirurgia, ele estava com uma alavanca daquelas que não se partem, porque são de metal, estás a ver? Não são as luxeiras, tem um cabo de plástico. Eu estava a ajudar um aluno e às tantas partiu a porra da alavanca. Pô. E atirou aquilo pela clínica fora. Isto é merda! E chamou-me, vem dar aqui mais ajuda, já estou farto disto, não sei o quê. E eu fiz a mesma coisa, cheguei lá, ele levantou-se, cheguei lá, sequei aquilo muito bem e agarrei numa coisa qualquer e tirei a raiz que lá estava, porque às tantas tu perdes, todos os cirurgiões, a Sim, partir de sim. uma certa altura, perdem a noção do que estão a fazer, tem que parar um bocadinho, aquilo tem sangue, não tem sangue, o aspirador não funciona, às tantas estás doido com aquilo. Uma confusão. E se não respirares fundo e não disseres, vou rever isto tudo, secar bem e olhar para lá, perdes a cabeça. Ele atirou com a alavanca, os alunos ficavam doidos com aquilo. Não era nada assim. E quando ele Depois punha fazia assim, os olhos por cima dos assim, óculos, por cima dos óculos. a pessoa já sabia que aquilo já estava. Eles traiu-me os 4 sisos. Foi? Houve. E tinhas os sisos? Tinha. Ok, é sorte tua. Porque ele houve um dia, o Pedro Castelo Branco era uma pessoa que adorava coisas novas, aquilo não era novo, mas também havia poucos implantes na altura, ele adorava fazer transplantes dentários. É verdade. E houve um dia que me disse, eu vou operar o Ricardo Risco, que era o Ricardo, um dos filhos dele, vou operar, vou ali para o bloco, não sei o quê, quem era a nossa enfermeira de bloco, era a enfermeira para mim, que na altura era a mais nova, e agora é tipo a mais velha, sei que ainda lá está, mas na altura era a mais nova, estava no bloco. A Paramis preparou aquilo, fomos para o bloco, o Ricardo, ele anunciou o Ricardo, tirou-lhe um sexto, e depois começou a abrir a zona do siso incluso do miúdo, e foi brocando, e às tantas olhou para mim e disse, o gajo não tem siso. O Ricardo, que tinha uma boa relação com o pai, disse, porra pai, é sempre a mesma coisa. Já não sabes Isto no bloco só estava eu, a Parameiros, o Castelo Branco e o Ricardo. E diz ele, está calado, pá, isto foi mais rápido do que ir fazer uma radiografia. E o miúdo ficou sem sexto, com um buraco na zona do siso, tudo suturadinho e foi para casa. Isto só com o Castelo Branco é que acontece. Por isso é que eu disse, sorte tua que tinhas os Grande sisos. história, Exato. grande história, grande história. Nós ainda temos lá uma foto fantástica com o Castelo Branco, por acaso. depois Ele temos era por aí. uma pessoa Não. deliciosa também. Deliciosa. Ele ia com os alunos às viagens de fim de curso, aqueles cursos mais antigos, do Henrique, de não sei o quê, curtiram com eles nas viagens de finalista, porque ele ia, então tudo que fosse para a África, ele tinha feito a tropa em São Tomé, tudo que fosse Cabos Verdes, não sei o quê, ele aproveitava e ia com os alunos, ele tinha uma relação com os alunos fabulosa. Fabulosa. Sim, Fabulosa. toda a gente Sim. gostava muito do professor. Fabulosa, pá, fabulosa. Fantástico. Pedro Castelo Branco era fantástico. Projetos para o futuro, António. O que é que. Panamá. À parte. A Panamá, exato, olha, Panamá, sempre quiseres lá ir, pá, eu passo lá a minha vida. Panamá é um país onde um gajo pode reformar aos 45 anos. Não é verdade, é só para estrangeiros. Sim. Tens um Pá, mal. mas o Panamá é fantástico. Isso não tenho Panamá. dúvida nenhuma. Tem voos diretos para Madrid. Pá, fantástico. bom. Os meus miúdos, quando eu digo vamos de férias, eles dizem para Panamá? Eu, pá, vocês vão para o Algarve, porque este ano está difícil. Ok, projetos para o futuro. Agora estou ali um bocado preso ali à faculdade, que não tem problema nenhum.
Como vocês sabem, eu estou na Direção-Geral de Saúde, sou o coordenador nacional do Plano Nacional de Saúde, Portanto, talvez me mantenha lá enquanto achar que posso fazer a diferença em alguma coisa, porque aquilo é muito difícil, trabalhar com os serviços públicos e com a burocracia do Estado é muito duro. E já pensei 2 ou 3 vezes que me vim embora, mas depois quando pensas, não, mas consegui que os miúdos das escolas privadas também tivessem direito ao plano de saúde oral, não tinham. Olha que estranho, disse isso hoje na pediatria e ficou toda a gente a olhar para mim. Não, nós tínhamos um plano de saúde oral que era completamente anticonstitucional. Os miúdos das escolas públicas tinham um programa gratuito, os das escolas privadas não tinham. Coitados. Não, e a pessoa parte sempre do princípio que as pessoas que estão nas escolas privadas são ricas, mas não são. Há pessoas que fazem grandes sacrifícios para ter os filhos nas escolas privadas. Mas ainda há pior. Há sítios no país onde não há escola pública, o Estado paga às escolas privadas para ter os miúdos com menos dinheiro lá. Portanto, esses, como estavam numa escola privada, podiam ser pobres, mas não tinham direito à escova, à escovagem, aos selantes de fissura, aos bocheiros com flor, não tinham. Passaram a ter, agora, neste novo plano, onde eu já estava. E os miúdos de 4 anos também não tinham tratamento dos dentes de leite, só se começavam a fazer essas coisas aos 7 anos. E, portanto, enquanto eu achar que posso mudar alguma coisa e ser útil, sim. De resto, não é nada para o meu futuro ficar a trabalhar para o Estado, que é muito pesado para mexer. Claro. Agora, achava giro fazer outro Atlas. Mas com a minha malta toda da medicina oral. Acho que sim. Fazer uma coisa gira. Nós já somos 7, 8, 9. Fazíamos uma coisa daquelas giras, com o nome de muita gente, cada um fazia um capítulo, ou em coletivo, porque de facto não há um Atlas em Portugal. E hoje em dia já nem sequer precisamos gastar dinheiro numa tipografia para fazer umas fotografias maravilhosas. Fazes tudo online e acabou. Exato. Fazes online. Fazes uma coisa fantástica para os miúdos poderem dizer lesão no lábio branca. E aparecerem as chavetas todas. Isso eu gostava de fazer. É uma coisa que ainda não tive tempo para pegar. Já falei com o Filipe Freitas nisso. Sei que todos eles alinham. Sei que todos eles alinham. Se tu pegares na coisa e disseres, não, vamos mesmo fazer e não sei o quê. Eu se calhar às vezes acho que trava um bocadinho as coisas, porque eu acho que alguns deles, se calhar, gostavam de fazer coisas e ficam sempre a pensar, deixa lá ver se o gajo faz. Ele chega à frente. Não, sabes que é mais fácil alguém dizer, vamos nos juntar todos e vamos fazer uma coisa dessas. Vamos lá dividir tarefas e gostava de fazer isso. Acho que já temos malta em Portugal em medicina oral para poder fazer um bom Atlas. Primeiro seria super útil para a comunidade dentária toda e para além disso um legado enorme de alguém que desde o princípio está nessa orientação, não é? Mas era giro para a malta mais nova. Eu tive a sorte de fazer um Atlas quando tinha, 30. Estava na faculdade pública ainda. Não é? E fiz e ninguém me censurou por isso. Fiz o lançamento do Atlas na faculdade de Coimbra, que na altura tinha acabado de abrir, portanto não sei quem é que abriu. Fui convidado para lançar aquilo. Volto a dizer, o Atlas era da associação, ok? Mas não tive ninguém a dizer, mas não sei o quê, ainda por cima vinha da medicina. Naquela altura até havia também ali um bocadinho havia. O gajo vem da estomatologia, não vem da medicina dentária, não sei o quê. E não, portanto, eu acho que esta malta ia beneficiar também de um trabalho conjunto. Sim. Se fizéssemos um livro giro, eu acho que, António, eu acho que se eles estiverem a ouvir agora isto, num dia que isto sair, certamente vão. Vamos embora. Tenho a certeza que sim. Que era uma quando começares a ouvir o telefone a tocar, a malta de medicina oral é porque eles acabaram de ouvir o podcast. Olha, mas por acaso eu já não ia fazer mais perguntas. Eu sou um bocado chato, atenção, tu para-me. Para mim, com o saque e com tudo, eu ficava aqui a falar. Tu por acaso tocaste agora num tema que houve aí uma revista que por acaso mandou umas perguntas para eu responder, já não sei qual é que foi. Falava precisamente dessa dicotomia, ou seja, a revista queria saber o que é isto da estomatologia versus medicina dentária, o que é que se passa? Vocês não se bem, vocês não se dão bem, e já que tocaste nesse ponto... Também estavas à espera desta? Eu estou à espera de tudo. A partir de uma certa altura, está igual. Massagens à próstata, venham elas. Eu vou-me embora. Corta. Esta foi sem pré-aviso. Eu não me tinha lembrado disso, mas o António é que tocou no assunto. Não, eu não faço ideia quem é que vai ouvir o vosso podcast. Espero que ouçam muitas pessoas, porque eu não tenho problema nenhum em dizer as coisas como penso.
Eu há muitos anos atrás, no Colégio de Especialidades de Estomatologia, há muitos anos, no Colégio de Especialidades de Estomatologia defendi que a estomatologia devia ser toda reformada e devia passar a ser uma coisa mais ligada à cirurgia oral, à cirurgia maxilofacial e à patologia oral, hospitalar. Porquê? Porque havia medicina dentária e, portanto, era só estúpido, na minha opinião, volto a dizer, não quero termos pessoas que faziam o curso todo de medicina, um internato geral, iam para um hospital, aprender, na minha opinião também, em algumas áreas, mal, o trabalho que as faculdades de medicina dentária estavam a ensinar bem. Porque eu considero que as nossas faculdades de medicina dentária eram fantásticas já naquela altura. Não são fantásticas agora. A do Porto e a de Lisboa, que estavam abertas, eram muito boas. Os nossos professores tinham ido todos à Noruega a aprender a fazer os programas. Tínhamos tido cá professores convidados. Estavam cheios de material novo. Portanto, a formação já era muito boa naquela altura. E defendia esta proposta, e defendia a sério esta proposta, que aquilo devia ser tudo reformado, e os colegas nem sequer consideraram que eu podia ter razão. Sabes o que é que eles fizeram? Criaram a competência de ortodôncia. Portanto, exatamente o contrário que eu tinha oposto, isto é, para fazer alguma coisa nova, então vamos fazer uma especial competência em ortodôncia para sermos ortodoncistas. Epá, eu fiquei chateado. Fiquei chateado, vim-me embora no sentido que deixei de participar tão ativamente nas coisas da estomatologia. Por isto, porque achei que era um erro. Agora, 20 e tal anos depois, estive num curso, um curso que eu não organizei, não tinha nada a ver com isto, era um curso de pério, onde eu fui dar uma aula sobre doentes medicamente comprometidos, aquilo que muitas vezes me pedem. E estavam lá 2 colegas estomatologistas, ou internos de estomatologia, que não tiveram problema nenhum em inscrever-se num curso que basicamente são dados médicos dentistas, especialistas em periodontologia, entre os quais a Rita Montenegro, que é a minha mulher, e o colega de Coimbra, que eu gosto muito, interessa. E estava a falar com eles. E estava-lhes a dizer, vocês têm que fazer uma coisa diferente da especialidade. Porque vocês agora estão numa posição que é a posição mais estúpida do mundo. Agora há especialistas em cirurgia oral. O que é que acontece? É que vocês passaram a ser dentistas generalistas. Porque um estomatologista para a população portuguesa é um dentista. Dá igual, o que é que tu vais dizer? Mas eu sou um dentista que fiz o curso de medicina primeiro. Não, és um dentista. Chama-te estomatologista, não tem problema nenhum. Tu podes puxar os galões que quiseres. Tu és um dentista generalista. A estomatologia, podem ter alguma experiência hospitalar, podem fazer uns bancos, mas é um dentista generalista, ok? E agora tens ao teu lado, tu és Joaquim Silva, estomatologista. E tens ao lado uma coisa que diz André Chen, especialista em cirurgia oral. Estás a olhar para mim e pensar. É isto que acontece. Sim. É a mesma coisa que tu tens uma tabuleta que diz Joaquim Silva, médico de clínica geral, e André Chen, cardiologista. Pois. E de repente, eles que não perceberam isto há 30 anos, de repente agora com as especialidades é pior. Porque passaram a ser generalistas e os especialistas de medicina dentária são especialistas naquelas áreas. Exato. Portanto, foi mal gerido, mas a especialidade só tem que se queixar de si própria. Nós temos um colégio da especialidade onde discutimos as coisas. Durante 30 anos levámos aquilo num rumo errado, na minha opinião. Eu volto a dizer, isto não é para Sim, claro. Não é para hostilizar o que eles fizeram, mas é estúpido ou não é estúpido? Vocês estivessem do outro lado, não achavam que era estúpido? Sim, plenamente. Não é, André? Quer dizer, sim, hoje em dia és especialista em cirurgia oral e depois uma tabuleta a dizer que és especialista em cirurgia oral. Claro. E já estás um notch acima. Sim, estou perfeitamente de acordo. Houve. Sim. Agora, tem que se queixar deles próprios, tem que se queixar dos colegas mais velhos que acharam que era mais giro ganhar dinheiro em certas áreas que dão dinheiro. Sim. Eu não sei, eu sempre fui crítico, portanto aquilo que eu estou a dizer aqui disse há 30 anos lá e alertei-os que isto ia acontecer e aconteceu, mas quer dizer, sou um idiota que não percebi que isto ia acontecer, então basta ver o resto da Europa, o que é que aconteceu nos outros sítios todos, não é? Sim. Portanto, quer dizer, não... E eu só fiquei agradecido por ouvir a tua opinião relativamente a esse ponto, que eu também partilho exatamente eu a não mesma posso opinião. ter outra, só sou Exato, tão estúpido. exato. Não é que quer dizer, tenho que cair na real. Mas deixa-me ver isso para outro tema que também. Desculpa lá. Mas é que eu vou lembrando disso. Sabe que ainda não acabou. O gajo podia servir alguma coisa. Exatamente. Já que não está a Quando fazer nada. quiseres perguntar alguma coisa. já mas- que- Quem nos ouve, eu agora passei a barman, ok? Já que Deixei não de está a ser fazer nada. Serve aí, pá. Não, pá, só tenho mais uma pergunta
pergunta e depois vou-me calar, porque eu nem sei quanto é que está o Porto. O Porto passou ou não? Eu não Perdeu? sei. 2-2? Passou? Está 2-2. Boa. Então serve mais um Eu nem sabia que o Porto jogava. O Porto chegava hoje. Sabes, António, que nós os dois somos portistas, que é coisa rara em Lisboa. Sim. Somos os dois portistas. Pá, só tenho mais... Eu ligo muito pouco ao futebol. Pois, Vivi no Brasil 14 anos. Era do Santos. Do Peixe. Embora eu vivesse no Rio de Janeiro, mas o Santos era a equipa do Pelé, Pepe Coutinho, pá, todos os miúdos eram do Santos, como aqui em Portugal todos os miúdos passaram a ser do Porto na fase áurea do Porto, ou eram no Benfica na fase áurea do Benfica, do Sporting. Ninguém é, sou eu, porque a minha família depois em Portugal era tudo de Sporting, e eu passei a ser de Sporting, mas eu não ligo ao futebol, eu gosto de basquete, joguei basquete, gosto de vôlei, não sei o quê. Mas pronto, eu conheço uma geração toda de malta que é do Porto, pá, porque o gajo tem que ser do Porto, claro. Eu era do Santos e vivia no Rio de Janeiro, quer dizer, o Santos que é um Porto do estado de São Paulo, estás a ver? Um clube que é o Peixe, os gajos, o Peixe. exato. É porque tem mar, os gajos vivem comer peixe, os brasileiros não comem peixe, mesmo que tenham um mar à porta. Mas tu passaste quantos anos no Brasil? 14. 14? Poça. Muito carnaval. Muito carnaval foi aí. Passei 14 anos. Desculpa, eu tinha de dizer isto. Porquê é que estamos a pensar que é? Eu não sei, mas continuas a pensar que este podcast não acaba. Não é podcast, é documentário. Já Desculpa, é documentário. Não, só tenho mais uma pergunta e depois eu calo. E depois tu podes perguntar o que quiseres. Qualquer coisa. Epá, eu só tenho mais uma pergunta. Epá, última, agora, recentemente, tem-se formado as competências setoriais. Competências setoriais da Ordem. Não sei se conhece o meu primo, o Hugo Ferraz. Até acho que é colega do Pedro também, ou foi colega do Pedro lá em cima. Estamos juntos nesta competência setorial que vai, não sei se vai afetar, mas vai entrar certamente pela patologia oral, que é a acupuntura. Sim. Pronto, eu também estou envolvido na Ordem para instalarmos essa competência setorial. Estou à espera, aliás, que o meu primo marque lá a reunião, que ele é o chefe lá desse departamento. Nós na cirurgia oral de Lisboa, assim como vocês também ali na costa, vamos se calhar ter que lidar um bocado com esta parte da acupuntura. Como é que tu vês isto da acupuntura na medicina dentária? Olha, vou-te responder, mas antes vou dizer que nas competências setoriais, não tem nada a ver com isso, não faço parte da Ordem dos Médicos Dentistas, acho que aquela lista é ubíqua. Isto é, há ali coisas que são competências setoriais, há ali coisas que são semi-especialidades e há ali coisas que são qualquer coisa que eu não sei o que é. Percebes? Quer dizer, eu compreendo a ideia de ter coisas que não são especialidades e que são competências setoriais, mas se tivéssemos aí agora uma lista, eu já a vi, já não me lembro, para dar exemplos, há coisas que são claramente subespecialidades e há... Sim, eu percebo. Aquela lista não é uniforme. Não é uniforme, certo. Não é uniforme, quer dizer, oclusão... Sim, medicina dentária digital. Medicina dentária digital... Sim, eu percebo. Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Agora, a acupuntura é fantástico. Quer dizer, a acupuntura acho que é uma daquelas... Isto é, as medicinas tradicionais, e vamos falar na acupuntura como uma medicina tradicional, têm o seu papel e devem ser investigadas. Que é para não cairmos também naquela coisa de dizer fiz um estudo com curcuma em não sei quantos doentes com... Podes dizer curcuma neste podcast? Curcuma e caril. Açafrão, pá! Curcuma em lichen plano e não sei o quê e os resultados foram muito bons. Depois vem um gajo de São Francisco e diz, fiz curcuma lá num bairro, os gajos de lichen plano e os resultados são iguais a dar água, não fazer outra coisa qualquer. Isto é, nós também sabemos que as influências orientais, agora com a China, são diferentes do que eram quando era só o Japão. A China produz trabalhos longe de mim dizer que os trabalhos chineses não são honestos. Não sei se são, não faço ideia, espero que não seja, mas produz trabalhos que têm um volume tão grande de doentes que é esmagador. A Joana Zakrzewska, não sei se foi numa SPEMD, que ela veio cá falar de dor, se não foi num congresso em Portugal, penso que foi numa SPEMD, ou na OMD. Eu estava a falar com ela e ela estava a dizer, não sei o que agora, há uns trabalhos chineses que são publicados em revistas chinesas, em que a arbitragem não sei como é, a tradução já vem depois da tradução, e em que eles esmagam porque eles dizem que testaram não sei o quê em 35 mil doentes de nevralgia do trigémeo. Quer dizer, tu dizes assim, sim, a Joana Zakrzewska, que faz esta porra há 40 anos, tem 300 doentes em Inglaterra toda, que tem 80 milhões, e aquilo é esmagador. E tu de repente metes isso na máquina de chouriços, que é a máquina das meta-análises,
Não é? E o chouriço já vem enviesado porque aqueles números são esmagadores. E isto é um receio que eu tenho que possa acontecer em algumas áreas da ciência. Sim. Não é? E, portanto, nós temos de ter algum cuidado e devemos testar tudo. Agora, eu acho que as medicinas tradicionais têm mais que lugar e houve mais que lugar. Como é? Sim. Aliás, há muitas medicinas tradicionais. É como a farmacologia ecológica. Eu tenho doentes que dizem, não, eu não tomo analgésicos e tal. Não, está bem, o que é que tomas? Ópio? Fónix? Quer dizer... Eu às vezes digo... Fónix. É verdade. Curcuma pode. Não se pode ser Não, fónix. pode. Não, mas quer dizer... Tu não podes. As pessoas têm que perceber que muitas vezes a indústria farmacêutica o que faz é sintetizar coisas para ser barato para as pessoas. Se nós tivéssemos todos a comprar ópio quando temos dores de cabeça era caríssimo. Agora, um comprimido de um opiáceo qualquer é barato. A mesma coisa acontece com os antibióticos. Quer dizer, se nós tivéssemos de comer um pão carregado de bolor, de penicillium, era uma chatice de 8 em 8 horas. E a indústria farmacêutica faz um comprimido. Mas quem come o pão carregado de penicillium não está a ser mais naturalista do que quem toma um comprimido de penicillium que é feito num laboratório. Sim, claro que podemos sempre dizer, não, mas a indústria farmacêutica aproveita e ganha. Sim. Agora, não podem dizer que tudo aquilo que as pessoas tomam, que compram nas ervanárias, são diferentes de algumas das coisas que são sintetizadas para ser mais barato. E, portanto, também temos de ser razoáveis e dizer, não, mas há muita coisa que nós tomamos que é um benefício que a civilização dá aos pobres, senão os gajos não tinham acesso. Quem é que tem acesso para ir ao Afeganistão comprar papoila? Eu nunca lá fui. Não é? Epá, é uma chatice. A viagem é chata. Agora aquilo está cheio de talibãs. Exato, os americanos saíram. Não é? Não, é verdade, tens razão. E, portanto, nós não podemos ser radicais na ciência, não podemos ser radicais em Pois nada. não. Temos de ter um espírito aberto. Sim. Portanto, sim, sou completamente a favor de testarmos coisas assim. António, porque nós sabemos que funcionam. Sim, Há coisas que nós sabemos claramente que funcionam. Sim. Pronto, obrigado. Eu queria só agradecer, porque daqui... Eu agradeço também. Não, espera, daqui para a frente, sempre que eu ler uma meta-análise, vou-me lembrar do chouriço, não é? Porque a meta-análise passou a ser a máquina de fazer chouriço. Mas é verdade, se o chouriço for de má qualidade, o resultado é de má qualidade. Sim. Isso acontece nas revisões sistemáticas e com as meta-análises. Igual. António, acho que só te podemos Gostei muito. mais uma vez. Não, eu Vamos pôr aqui gostei. a musiquinha. Põe a musiquinha. Ora está. António Manazul, um grande convidado, uma conversa aqui ao sabor do saquê, a bebida favorita aqui do nosso convidado. Felizmente a conversa acaba aqui, porque senão tínhamos de ir buscar outra garrafa. Esta já está quase vazia. Mais uma vez, muito obrigado por nos muito obrigado por esta conversa fantástica. Mais um acrescento à história e ao documentário da medicina dentária em Portugal. Gostei muito, foi muito divertido também estar convosco. Gosto muito de vocês sabem disso também. Muito obrigado. Já era uma coisa que já era antes disto. Amanhã despedem-me na faculdade nova. Só vou ser o professor mais rápido, aquela coisa dos jato professores que iam aqui e lá. Vou ser eu. Não, certamente que não. Não, eu também fiquei muito contente de ter aqui António aqui na nossa nova casa e muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E quem nos ouve, esperem agora os próximos episódios do Yacht Talks com mais convidados. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.